O senhor aprendeu com quem Com o Manuel a Matos, arte da olaria? com o senhor que é o Manuel Matos. Quem era esse senhor? Era também o líder. E era da sua família? Não, não. Pertencia eu, Cebolinha, era mano do Cebolinha. Era vizinho? Era vizinho, morava aqui mesmo, em frente aqui mesmo. No quintal dele, batia aqui. Eu moro o João, meu irmão. E como é que começou esse interesse por a olaria? Ora, foi por ser um rapaz da minha idade aprendendo o ofício e eu fui também aprender. E porque morava aqui perto, esse seu mestre, morava aqui perto da sua casa? E lembra sempre pequeno de ver também outros oleiros a trabalharem? O mais velho, lembro-me desses mais velhos que moravam aí na rua também, lá embaixo, ao pé do lado do Poço Velho. Havia também um oleiro, conhecia essa gente toda. E desde pequenino que teve esse interesse? Pequenina tive muito interesse com isso. Porque para mim morri na Rua das Pedras e havia lá um oleiro ou dois e eu não ligava aqui, eu levava assim para fazer um cavalo, uma coisa qualquer, não ligava, por exemplo, para aqui. Já tinha, por exemplo, 10 ou 11 anos ou 12, e andava um rapaz que também andava sempre junto, que era o Zé Carlos. Ele foi aprender ofício e fui também para aqui aprender. Ali estive a ter 3 anos, com 16 anos, vim para casa com 16 anos já. Quando era assim mais pequeno, como está a dizer, né? Até aos 10, 12 anos, lembra-se quais eram os oleiros que existiam em Bringel? Era o mundo, nesse tempo era o mundo. A minha filha estava a dar o nome deles todos. Nessa altura tive o nome deles todos. Eu até posso notar mais alguns. E como é que passava esta arte da olaria? Era de pais para filhos normalmente? Ou era muita... Pronto, existiam muitos casos como o seu de aprender com outras pessoas, mesmo sem ser da família? Não, eu terceiro não foi com este senhor. Era muito habilidoso também, trabalhava bem no bar. E depois, e outro rapaz também trabalhava aqui perto também, no adulto senhor, ficávamos todos quase juntos ali para conversarmos, e naquela altura já conversávamos. E afinal que ele tive 3 anos na casa dele, trabalhando, ajudando-me nessa altura, para fazer teste. Por mais tarde, ao fim de 3 anos, vim para casa, depois é que aprendi o resto, ganhei a começar depois. Fazia, partia e assim eu fazia. E ela não podia ser assim a dele. Era um pedacinho de bora ali em cima, até acabou daquilo, já não fazia mais nada. E aqui partia e fazia, até que consegui. Quer dizer que a primeira peça que fez foi um texto? O texto mas mal feito. Porque o ofício do oleiro não é para nenhum, porque não aprender não faz nada. Nem o diabo fez. E isso era normal, era a primeira peça que normalmente os mais novos aprendiam a fazer? Um texto, e há uma lenda que diz que o ofício até curioso, o ofício do oleiro não tem, até o ponto não tem curioso. Quem não aprender não faz nada. E o diabo até com o oleiro, que era capaz de coisa, o oleiro perguntava até o que é que sai daqui, sai isto e fazer a coisa ao contrário, nunca acertou. É uma lenda, por exemplo. É uma história. Lembra-se de ouvir... Uma lenda antiga. Lembra-se de ouvir essas histórias que falavam dos oleiros com os oleiros mais velhos? A colegas mais velhos, de dizer à gente que aprender, e sempre mais aprender. E o ofício nunca teve curioso. Porque contavam aquela lenda que havia nesse tempo, já sabe lá os olhinhos do mundo. Já era uma lenda que agora outra coisa mais. Mas é para ir lá no barulho, a gente nunca viu uma mulher montar 12 castelos, o que foi com o pó da furno. Se era verdade, se era mentira, não sabe. E a profissão de oleiro era bem vista? Era reconhecido o trabalho que vocês faziam ou não? Era, não é? Tinha um período, se este trabalhava bem, ver se conseguia ir fazer melhor do que ele. E há outros não ligavam aquilo mais, não faziam caso. E aqui no... Foi sempre tão punioso com o ofício. Foi sempre punioso. Não gostava, partia. E aqui no caso de Bringel, qual é a diferença, visto que o senhor depois mais tarde também trabalhou em Almancilo, não é? Qual é a diferença do bairro de Bringel em relação aos outros? O nosso bairro lá em Almancilo vinha de Tugas. E para aqui é em barro, e lá vinha em pedra. E lá eram umas senhoras, que eram aqui do Alentejo também, e queriam um fogareiro para assar o peixe, para assar a carne, não é isso? E pediram ao patrão, eles pediram para o patrão e fazem um fogareiro, fizeram um fogareiro para elas. Para passar o curso, no fim do curso, vieram trazer, partiam-se todos. E o nosso bar não é assim. O nosso bar resiste aí até com o carvão, o bar não resistia com o calor. Este é mais resistente. O vento é que obrigado a partir que veio. O nosso bar não é um fogareiro, dura aí anos e anos. Tem um fogareiro, nem esses hoje que tem já.
Onde-se as sardinhas às vezes, coisa, e a carne, alguma coisa às vezes para laçar. E lá, aquele barco não quero, também resistir com o calor do forno. O forno era já a gás, mas com o calor e depois o vento, depois não resistia para ti assim. E este barro para moldar, qual é a diferença entre este e os outros que experimentou? Até aqui também fazia o mesmo, mas lá era um barco que era louça mais miudinha, coisinha mais... Era coisa para vender nas lojas. Tinha uma volta assim lojas. De artesanato, não é? Era um artesanato que tinha muita peça aí em casa. E aqui não, aqui eram mais peças de trabalho, não é? Aqui eram mais peças de trabalho. Peças de trabalho também. Havia coisas que um gajo fazia bem, as talhinhas de água, tem uma tampa em cima, tenho aí uma ou duas que tenho aí em casa ainda. Era um trabalho, era uma coisa muito bonita também. Quais eram as peças que mais faziam aqui em Bringel? Bringel era fuças, depois tem a fuça até lá, a última, da pequenina até a maior. Vários tamanhos. E as talhas? As talhas? As talhas foram mais velhos. Um líder ou dois que tive, já morreram, já há um ano. Era o Mestre Cruz, era o Luís Charola. Depois essas talhas já têm essas adegas. A gente tem que fazer tal. O ponto meu que fiz foi levar uns 20 litros de água. Está no quintal do meu, onde está a minha filha, está lá um ponto que eu fiz. Onde eu fazia e com o cadete. Disso nunca chegámos a fazer. Mas havia quem fizesse ou não? Havia quem fizesse? Agora lá está aí o hotel no Caracol, faz um pouquinho já jeitoso. Já continua que começou a fazer aquilo. Descem foi tarefa coisa e agora já faz um pouquinho bonito. Então, e diga-me uma coisa, para além de fazer, era o senhor que ia buscar o barro à serra? Olha aquela serra e tal, hein? Ainda tinha aqui o picarete, agora não posso com ele. Acabou lá pouco. Era com o picareto que tirava. E como é que sabia que naquela zona o barro era bom? Como é que identificava onde é que ia com o picareto? Experimenta com o picarete para ver. Já contei aqui os anos. Mas experimentava primeiro, em qualquer lado? Primeiro, onde dava o barco que acabava, mas tinha que ver o solo. Sabe o que é o solo? É o fundo. É onde o barco termina e fica um saibro. Porque há um barco, que é o do Daniel, há um barco que se trazia que ele arrebentava. Usavam um cozeiro com o calor e arrebentava as peças todas lá dentro. E como é que conseguia saber qual era o bom e qual era o que não gostava? Era a qualidade do barro. Mas o solo do barro é que dizia a gente. O solo do barro, que estava lá no fundo, é que orientava a gente. Começava a picar e depois via por quê? Por a cor? Como é que distinguia? Abriu um barreiro e dava-me aqui à cintura da gente para depois ficar o barro lá abaixo. Isso eram os chamados barreiros? O barreiro é um barreiro. Eram que umas valas? Eram umas valas que abriam, umas valas assim que abriam. Era um buraco, eu tirando barro e jogando. Quer dizer que esse cavalo, metade jogávamos fora. Metade do barco jogávamos fora, que a parte de cima não prestava. Chama lá a gente cabeceira. Metade do barco. E como é que distinguia as cabeceiras do barro bom? Porque aquilo é só terra e pedras por cima. Já tinha que ir do barco vir já está lá mais abaixo. Portanto, aqui dá muito trabalho a cavalo. É por isso que eles não querem aprender o ofício, ninguém aprende. Porque é um ofício não tem descanso. O Luís não descansa. Porque o sapateiro põe a ferramenta no chão, amanhã pega-lhe. O bocão faz o mesmo, o carpinteiro é uma coisa, agora eu asava por exemplo, quando deixava o trabalho, asava uma louça, ou pintava decarnado, porque quando ia para cima tinha que vir e emborcar essa louça. Estava asada, eu estava já com a tinta, portanto não tinha descanso. Tínhamos que apanhar o sapateiro ia buscar um pedaço de sol lá à beira, trazia, ainda ia na caminhonete e vinha a cavalo. E a gente não, tinha que apanhar o barro para trabalhar o dia inteiro. Amanhã a primeira coisa que se fazia era apanhar o barro. E depois? Ele apanhou o barro, passava para casa. E depois ali tinha que fazer. E os outros oficiais eram assim, tinham madeira já ao pé, tinha sol, outro tinha coisa. E como é que fazia? Depois chegava à casa, depois de trazer o barro, o que é que fazia? Depois tinha que levar, descarregava aqui na rua, uma galera de barro, mas tinha que carregar lá com um carro de mão que eu não tenho ainda. Um carro de mão lá para dentro, eu quis dar o trabalho que isto dava. Agora quer escolher um oficial. E depois chegava lá dentro com o barro, como é que tratava do barro? Depois tinha que ligar para se enfiar no barreiro para depois ser picado, para se trabalhar com o picarete, picava o miudinho, que molhava com água e para outro dia que apanhava. Outro dia de manhã. Então é muito trabalhoso esse ofício. Mas explique lá melhor, eu não percebo. É? Eu não percebo.
Não, Diga lá, eu não percebo como é que era. Chegava com o barro, né? Levava o barro para casa e Para depois, casa, o que é que fazia? Molhava o barro Chamava-se barrer também ali. Chegava ali e escrevia o barro. Depois para trabalhar, picar aquele barro com o picarete. e em cima do quê? No chão, em cima de uma pedra? Ele ficava nas pedras tinha um barreiro, é pedra. Picá-lo miudinho e depois molhá-lo com água até chegar lá ao fundo do coisa e depois no outro dia acompanhava para trabalhar. Na gente chegava, agora eles lá na Almacil já tinham aquelas máquinas que passavam no barro. E mesmo raparigas é que faziam isso mesmo, no raparigas faziam aquilo. Metiam o barro dentro daquela coisa do moinho, e eles esmigalhavam aquilo tudo, elas é que tiravam o barro do tanque e tudo da casa, só fazer, não mexia mais nada. Elas só trabalharem. E quando trabalhava aqui em casa, depois de picar e do barro ficar úmido, não tinha que amassar? Depois tinha que amassá-lo para toda, apanhava o barrinho para cá para trabalhar, tinha que ser amassado. Não podia ir Como é assim. que era amassado? À mão? Com os punhos, esse trabalho lá era máquinas, espedaçavam o barro, o caracol já tem uma marca dessas, amassou o barro e tudo. E depois? Depois de amassar o barro, o que é que fazia? Para fazermos o barro. E o que é que fazia a seguir a amassar o barro? O que ele mandava fazer era pôr-se salgadeiros, dizia, gente, olha, agora esta forrada faz de salgadeira, aquela forrada é de potes, esta é de vaso. Fazíamos era assim. Cortava o barro com fio? Não, com uma cana e com um fio também. E lá, costumamos lá no Algarve cortar a louça com o fio, porque lá não havia cisa, aqui em casa fazia o mesmo já. Não podia cortar era o pote, agora a louça de vaso e fogareiros cortávamos com um fio. E depois como é que fazia? Metia um pedaço já amassado em cima da roda? Em cima da roda e ele fazia a louça. E a roda funcionava com o pé, né? Em baixo. Era uma roda em cima e outra em baixo. Em cima e depois baixo. E como é que se chamava, assim, os nomes mais técnicos da roda? A roda de cima era o quê? Havia a cabeça da roda. E em baixo? E a chumaceira, que é um costo de animal e a coisa para fechar o parafuso, a chumaceira, e depois aquilo era encostado ao quê? Uma coisa redonda. E era encostado ao quê? Era encostado ao quê? Essa é uma coisa que chama aquilo. E a chumaceira, depois eu não lembro daquilo agora, onde ela está encostada. É um pedaço de pau, madeira assim também, depois ela é encostada lá. E lá ela está a chumaceira a pôs ali no pescoço, pronto. E aquela parte que une a roda de cima e a roda de baixo? A roda que é em cima é para ter a luz em cima. Sim, sim. E a de baixo é para estar para tapete. Sim, e aquilo que une era o espigão? É o espigão, por o espigão, sim. O espigão é cá em baixo, onde ela é firme. Aí é que tem uma pedra, uma pedra assente, depois é um buraquinho e o espigão tem que estar lá dentro. Trabalhar assim. E quem é que fez a sua roda? Agora, a minha roda fez o Zé Barro. Eu moro na Casa Nova, depois da Junta. Esse tio tem lá um casão que jogou lá a carta e esse senhor fez a minha roda. E fez-me pernas de pau para andar a música, caía-se poucas vezes daquilo. As rodas de oleiro, no seu caso, foi o Zé Barros que a fez. E as outras rodas, ele terá feito só a sua ou terá feito várias? Fez só a minha, fez só a minha. Ele gostava-se mais, era a coisa. Era a bugão, pronto, carros. Agora a minha roda fez ele, foi ali para o pai do X Sacalita. Estou a ter em bolinhas. Depois veio se para vender a mim. O senhor. Qual foi a peça que foi uma coisa mais sentida, sabendo que ia ser oferecida a alguém, uma história qualquer que se lembre de uma peça que lhe encomendaram? Marcou mais, não? Sim, que marcou mais. Eu tenho lá ele a casa calhando, uma chaminé que vi lá no Algarve. Que era dele. Que ainda aguarda. E porquê? Porquê é que guarda ainda? A chaminé, foi a primeira peça que fiz lá, foi a peça que ele desenhou e que a gente fez. E as moças pintaram. E gosto daquilo, também tenho ali um pote, também foi até de lá, também tenho uma terrina que fiz lá também, que partiram, não foi a livre história, foi a mãe que partiu. Partir só a tampa. Pode vir isso, Márcio. Sim, mas espera só um bocadinho. Eu ia lhe perguntar outra coisa. O senhor nunca pintava. Não, as Quem raparigas pintavam eram as mulheres, não é? Havia lá essa fatinha que disse ao pé de mim, está aqui onde estou,
Essa é que fornava a louça e cozia a louça, metia a vagona no forno. Ela sozinha fazia aquilo, fornava. E aqui no caso de berinjela, havia louça pintada? Não, havia de berinjela não. Só vidrada, né? Só vidrada, aquilo lá era outra, já almoço já vi. E era a Camila Meia-Muri, que estava nas tintas. E depois tinha uma roda, já contigo ainda tinha, para se fazer aquilo, tinha aquela manivela. E ela descuidava se ia fora da roda, depois ia para brigar com ela. Punha a lambuja, que era aquele barco fino, por baixo da coisa, ela não havia. Depois ela ia jogar a buscar com a mão da suja, o grego comigo. Oh, sempre trabalhando. E aqui em Berinjela não havia louça pintada, né? Não, nem vidrada. Nem vidrada. Vidrada era mais no redondo. Aqui ainda apareceram para aí uns vidrados, os gajos que eram aqui, que eram do redondo. Mas eu nunca vi igual aqui. Agora, mais é na aldeia de Matos, já vi também, no redondo, em Viana, aí é que é mais o vidro. E lá para cima, para o norte. E por exemplo, marcar com no barro só, marcar no barro, não? Marcar não se lembra? De fazerem assim umas folhas, uns desenhos no barro? Aqui não, tudo liso. Nossa terra não. Aqui era fazer luz e pronto, mais nada. Qual era a peça que mais dava prazer fazer? Dava prazer fazer tudo, por acaso dava. Porque havia muito luz, aborrecia fazer aquilo, eu não aborrecia fazer aquilo. Porque fazia era bem feito, é para acabar, o que fazia era bem feito. O problema é esse. Não tinha mal cuidado por aquilo e o meu pai era pastor. E os filhos do oleiro não vinham de galhaça. Aí o bochinho é esse, está aí ao pé que ainda está vivo hoje. Né? Se der perguntar a acabar, que não gosta de acabar.